Austrália ou Espanha? O que eu mais escuto. Maravilhosa, hoje eu vim trazer para você um vídeo que eu vou contar como foi a minha experiência. Eu morei 5 anos na Austrália, hoje eu moro há 8 anos aqui na Espanha e eu quero trazer para você as diferenças entre esses dois países, porque é o que eu mais escuto. Qual você prefere? Espanha ou Austrália? É muito difícil de escolher. Quando a gente sai do nosso país, a gente acaba virando cidadã do mundo, né? Então eu morei 5 anos na Austrália, eu vivi muito bem na Austrália. Eu não queria, nunca tive essa intenção de morar fora, né? Tem pessoas que falam, eu quero viver essa experiência de morar fora, eu nunca tive essa intenção. A minha intenção era só mesmo aprender inglês e voltar pro Brasil. Mas chegando na Austrália, eu descobri que tinham coisas, valores, na verdade, que eu apreciava muito que não existia no Brasil, como, por exemplo, você confiar nas pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que eu confio muito nas pessoas. E é muito triste que no Brasil tem que ficar, todo momento você tem que estar atento, se a pessoa tá te enganando, a pessoa vai te roubar. Eu lembro claramente uma vez, eu trabalhava com uma amiga, a gente revezava os carros dela, ela me levava, eu levava ela. E uma vez, um menininho parou a gente, eu moro em São Paulo, né, na Zona Leste, a gente tava no Farol, e ela falou, fecha o vidro. Era um menininho vendendo bala, e eu pensei, como que eu vou fechar o vidro na cara dele? Aí ela falou assim, porque você nunca foi assaltada, eu já fui assaltada. Eu fiquei pensando, falei, nossa, que chato, você tem que ficar a todo momento desconfiando de todo mundo. E na verdade esse menininho veio e ele pediu, no meu carro tinha uma joaninha, ele me pediu, ele falou, você pode dar essa joaninha pra mim? Eu falei, por que você quer? Ele falou, porque é aniversário da minha irmã amanhã e eu queria dar de presente pra ela. Só que era a minha joaninha do coração, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, amanhã, esse mesmo horário, eu vou passar aqui e vou te dar umas coisas pra você dar pra sua irmã. Fui na minha casa, recolhi um monte de brinquedo, falei com todo mundo, uma sacola gigante, dei pra ele. E isso me incomodava muito, de você a todo momento ter que ficar, né, desconfiando de todo mundo. Quando eu fui pra Austrália, eu vi que isso era muito menos. Claro que, assim, gente, não existe fantástico mundo de Bob. A gente sempre tem que estar esperto onde que a gente tá, principalmente a gente que é mulher. Mas na Austrália, eu perdi meu celular no centro da cidade. Eu deixei o celular no banco. E aí, eu tava até namorando com o Lorenzo e ele ligou e a polícia atendeu e falou, tá aqui, uma pessoa deixou. Eu nunca descobri quem foi essa pessoa, mas eu falei assim, nossa, que pra mim era a primeira vez que isso aconteceu, na verdade, só foi a segunda. A primeira vez que isso aconteceu, eu tava num bar, e aí deixei o celular em algum lugar e alguém guardou pra mim. Quando eu liguei no bar e a menina falou que tava lá, levei uma caixa de bombom pra ela. Ela falou assim, por que você fez isso? Eu falei, não, você guardou meu celular. Ela falou assim, não, lógico, você esqueceu que é seu. Pra eles era uma coisa muito normal, pra mim era uau. A pessoa, né, pensou em mim, que se você for pensar na realidade, é seu. Se você esqueceu uma coisa, o mínimo que a pessoa vai, não, tá, guardei, é seu. E pra mim era uau. Então isso foi uma das primeiras coisas que me fez pensar em não morar mais no Brasil, foi a segurança. Eu sou muito apegada à minha família, eu nunca pensei em viver longe deles. Mas aí eu falei assim, nossa, as coisas funcionam, e ao mesmo tempo, eu pensava, a Austrália é muito longe, se acontecer alguma coisa no Brasil, é muito longe pra eu voltar. E eu não sentia que a Austrália era a minha casa, mas eu tampouco sentia que o Brasil era a minha casa. Eu falava, nossa, gente, era muita coisa, que até assim, se você for pensar, a gente fala, os políticos no Brasil, mas não é só o político, são as pessoas mesmo, é o jeitinho que você dá no seu imposto de renda, não, faz aqui por baixo, não, é todo esse, me passa aí na fila do SUS na frente. Tudo isso é uma corrupção enrustida. E aí eu pensei que quando, né, no transporte público do Brasil, 5 anos você tinha que pagar. E eu lembro uma vez que minha mãe falava assim, não, você não parece ter 5 anos, passa por baixo. Então aí eu pensei, eu falei, putz, a minha mãe, que é uma das pessoas mais honestas que eu conheço nesse mundo, ela fraudulou o processo de transporte público, porque ela falava pra eu passar pra baixo porque eu parecia que tinha 5 anos. Então são coisas que a gente vai achando que é normal, mas não é. Então essa foi a coisa número 1 que me fez não querer mais voltar pro Brasil. A segurança. E aí depois, fiquei 5 anos na Austrália, conheci meu marido, e agora? Voltar pro Brasil não era pra mim uma opção, com muita dor no coração, porque eu amo o Brasil, eu amo a minha família, eu amo visitar o Brasil, mas não é nem por causa de política, gente, é um lugar que assim, a gente precisa de isso tem que começar das crianças, educação desde pequeno, pra gente poder melhorar e ser um país melhor no futuro, porque não é só sobre política, é sobre nós mesmos, né? Uma vez eu fui pro Brasil, andei com um pacotinho de sorvete, uma embalagem, tanto tempo, porque não tinha uma lixeira na rua. Porque se a gente coloca a lixeira na rua, as pessoas faz vandalismo, quebra. Então aqui não, aqui você vai a cada 100 metros, sei lá quantos metros, tem uma lixeira pra você jogar o seu lixo, não ter lixo na rua. Aí beleza. Falei, tá, onde que a gente vai? Eu falei, vamos pra Itália, né? Você é italiano, né? Ele, não, eu pensei em ir para a Espanha, e Espanha não tava dentro dos meus planos. Eu pensei logo em aprender outra língua, eu tava aprendendo italiano, eu já pensei, nossa, aprender outra língua, que isso na verdade é maravilhoso, mas pra mim foi uma coisa que pesou.
e a gente veio para Barcelona. A mudança de país, como foi a mudança de país? Eu vim para um lugar, começou desde o zero, né? Do Brasil eu fui para Austrália, eu só tinha ido para o Paraguai, para Argentina, fora do Brasil. E eu fui pra Austrália, lugar onde eu não falava o idioma, então pra mim foi assim, nossa, gente, pra você fazer isso, você tem que ser guerreira mesmo. Você vai pra um lugar onde você não fala a língua, você não conhece a cultura, você não conhece gente, você não conhece nada. É muito sair fora da caixa mesmo. Então eu já tinha passado por isso. Quando a gente veio pra Espanha, eu já tava um pouco mais preparada, a gente já tava financeiramente também preparado, contratei uma empresa pra me ajudar, então foi tudo mais tranquilo. Mas ao longo, né, ao passar do tempo, eu percebi também que hoje, aí as pessoas falam, qual que você prefere? Austrália ou Espanha? Não dá para escolher. A Austrália é muito boa financeiramente, né, um país totalmente diferente da Espanha. A gente tinha um flatmate, que era um companheiro de apartamento, que ele ia 8 horas, ele já tava na cama. Então, assim, é uma outra cultura. Aqui, 8 horas, se você vai jantar no restaurante, eles estão abrindo. É diferente. Eu prefiro 1000 vezes a cultura boêmia da Espanha, tá todo mundo fora. Muito melhor pra mim, né? Mas aí depende de cada pessoa. A minha irmã mora há muitos anos na Austrália e ela ama. É diferente. Então, pra mim, a cultura australiana nunca me pegou. Já que na Espanha é diferente, que eu também não sabia disso, que a Catalunha é um pouco diferente de toda a Espanha, né? Por toda a história, eles queriam se separar da Espanha. Se você for ver historicamente, eles foram anexados à Espanha sem querer, porque uma princesa casou com um príncipe, eles se anexaram. Então, eles têm essa coisa de separatismo, que eu não sabia que era tão forte, que inclusive eles falam outro idioma aqui, que é o catalão. E a minha filha na escola, toda a escola é em catalão. Então era um plus, né, que eu não sabia, mas agora tô tendo que me adaptar. O catalão é uma mistura de espanhol, francês e italiano, mas é um outro idioma. E isso também pra mim pegou. Só que agora que eu moro aqui é diferente. Você já tá acostumado, você já tá habituado. Em todas as pessoas que falam catalão, elas falam também espanhol. Não é um problema, mas se você tem uma criança na escola, ela vai chegar com tudo em catalão. Então é importante saber disso. Olha como o planejamento é importante, porque eu não sabia disso quando eu vim pra Catalunha, senão eu teria ido pra Madrid, talvez. Mas eu não tinha essa informação, então por isso que também pesquisar faz toda a diferença. Então, a diferença de mudar de um país para um outro, pra mim, foi uma experiência boa. Pra mim, eu vi muitas vantagens, claro, não dá pra comparar. A vantagem pra mim máxima é que eu estou a 10 horas do Brasil. Se eu pego um voo direto de Barcelona até São Paulo, 10 horas eu chego lá. Da Austrália não é assim. Então, essa foi uma coisa que pesou, a distância e a diferença cultural. Mas claro que cada experiência, gente, é única. Cada experiência é única. Você tem que ver o que você gosta, pesquisar, analisar pra você fazer toda essa mudança. E quando eu me mudei, eu não tinha filhos, era só eu e meu marido. Se você vai pra um lugar, você muda, você vai pra outro. Quando você sai do seu país, você não tem mais casa. Mas quando você tem uma família, aí você tem que pensar mais, né? Tem escola, tem criança, tem um ser humaninho que depende de você. Mas o conselho que eu dou pra você primeiro de tudo, pesquisar, se organizar e ver se aquilo vai ser bom pra você mesmo. Na minha experiência foi ótimo mudar de país. Não me arrependo de ter saído da Austrália. Eu amo a Austrália, mas não voltaria a viver lá. Por questões de cultura, por questões de distância, mas eu amo estar aqui, e eu sei que também eu tenho casa no Brasil, quando eu quiser eu volto pro Brasil porque eu sou brasileira. Eu aconselho você, se você tá mudando de país, primeiro de tudo, pesquisa, segundo, organização, principalmente financeira, para você ter o poder de escolher também onde você vai trabalhar, onde você vai morar, porque aqui na Espanha, quando a gente chegou aqui, ninguém queria dar casa pra gente, porque a gente não tinha trabalho na Espanha, a minha empresa era na Austrália, não servia de nada, mesmo o Lourenço sendo italiano não funcionou, e a gente teve que pagar 1 ano de aluguel. Então, se você não chega preparado financeiramente, também pode ser um problema. Então, chega preparado financeiramente, se organiza e muda. Tem que ver as suas necessidades, o que você gosta, onde você pode se encaixar e fazer o que está dentro dos seus planos. Mas hoje existem muitas opções da gente pesquisar, de buscar, então eu aconselho você fazer isso. Se você tem vontade de mudar de país, faça isso. Organização. E vai com a cara e com a coragem, porque a gente só sabe se vai dar certo ou não se a gente ir. E se a gente ficar, a gente nunca vai saber como vai ser lá na frente. Então eu aconselho todo mundo a fazer isso. É isso, meninas, se inscrevam aqui no canal para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. Comenta, né, o que você achou desse vídeo, qual que é a sua opinião. É muito importante para mim conversar com vocês e fazer parte dessa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo.